Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Victor e eu voltei. Eu voltei aqui com a nossa série sobre Hellboy, lendo Hellboy, na verdade. Eu sei que eu demorei um tempo para poder voltar com tudo isso, né? Eu tava bastante ocupado, aconteceu um monte de coisa aí no ano passado, mas eu tô de volta, é isso que importa. Vamos continuar fazendo a nossa leitura aqui do Hellboy, nossas interpretações. Mas, antes da gente dar continuidade, óbvio, aqui ao nosso primeiro volume, o Ônibus número um, tem alguns recadinhos da paróquia para dar para vocês. Bom, primeira coisa de tudo é que Corpo Estranho, que é o meu livro, ele ainda está à venda, ele está disponível lá no Instagram, pra vocês darem uma olhada. Ele tá bonitão aqui, ó. Eu gosto bastante dessa capa, da coloração que ele tem. E é uma história que eu acho que eu já falei pra vocês até exaustão, na verdade, né? Sobre aquele cara que se mudou, o Davi, ele acabou de se mudar. E ele, infelizmente, está tendo que lidar com coisas que estão muito além da capacidade dele, né? Esse aqui é o principal que eu quero sempre divulgar. E, bom, tem novidades aí, vamos ver se esse ano eu consigo fazer algumas coisas interessantes com esse livro. Queria divulgar também e falar para vocês o meu livro da animação japonesa, né? Que eu já divulguei também há um tempo atrás, que tá bem legal, da minha pesquisa do mestrado. Tem um monte de coisa aqui interessante sobre animação no geral e principalmente no voltada para o Japão, né? Eu acho que talvez se você se interesse pelo estúdio Ghibli, tem bastante coisa aqui também, porque a minha pesquisa começou com o Hayao Miyazaki, né? E fora isso, óbvio, a gente tem vários outros livros dos quais eu acabei participando também, antologias de contos, e que tá tudo disponível lá no meu perfil do Instagram também, e vocês podem dar uma olhada em tudo, tá bom, gente? E tem coisa chegando, tá? Se vocês me acompanham lá, vocês vão ver que tem bastante coisa que eu tô fazendo e que eu quero continuar fazendo, e por isso, logo logo a gente vai ter algumas novidades aí, tá bom? É isso. Queria dizer também para vocês curtirem, compartilharem se vocês gostam de Hellboy, se vocês conhecem alguém que gosta de Hellboy. Mostra isso aqui para eles, tá? Eu acho que vai ser divertido. Lembrando que a gente tá no YouTube e no Spotify, então vocês estão vendo aqui. Quem tá no YouTube pode ver a gente acompanhando, virando as páginas, e quem tá no Spotify tá ouvindo só o áudio, né? Mas pode fazer um acompanhamento também, caso você tenha o seu volume aí, né? E vamos lá, gente. Olha só, eu tô aqui, vamos começar a história aqui, quase um deus, almost a god, né, que é a última história, na verdade, do nosso Omnibus aqui, do primeiro volume aqui, que é o Semente da Destruição, que foi lançado pela Mythos, né? E a gente começa mais ou menos depois daquela nossa história onde a Liz ela teve aquele encontro com aquele homúnculos, né? E daí a gente consegue ver que alguma coisa já aconteceu com ela, né? Alguma coisa de errado aconteceu porque a gente tá vendo que ela tá acendendo o cigarro com fósforo e ela não costuma fazer isso, ela costuma acender o cigarro sempre com os dedos, né? Com os poderes. E ela tá sendo observada. A gente tem o Abe aqui que tá com uma tipóia, tem o Manning, o diretor, do BPDP que tá aqui também, o doutor, fala que ela tá bem, que não tem nada de errado com ela, mas que ela tá morrendo. E essa é a verdade, né? Aos poucos ela vai falecer. E a gente tem aqui o Sidney Leach, que é aquele outro personagem secundário que estava presente na outra história também. A gente tá vendo que ele tá com as mãos enfaixadas aqui, né? Ele tentou segurar a Liz, tentou soltar ela lá, aquele momento onde ela estava encostando no Roger, que está representado aqui embaixo, né? E ele acabou queimando as mãos. E daí a gente viu que aquele homúnculo, óbvio, eu tô dando spoiler, né? O nome dele é Roger. Ele ficou descontrolado, matou um agente, e tudo isso está sendo contado pra gente aqui, né? Muito legal. Ele tem essa pequena recapitulação do que aconteceu na história anterior. Lembrando que, óbvio, não saía tudo no ônibus, né? Saía picado, assim, mensalmente. Então, às vezes era necessário fazer essa recapitulação dos acontecimentos das histórias anteriores, né? A gente tá vendo aqui que, bom, aparentemente não tem muita coisa que possa fazer, né? O Abe tá fora de combate, porque tá com o braço quebrado. A Liz está ali, né? Coitada, também tá no hospital, tá sem poderes, a gente não sabe o que vai acontecer com ela. E a gente corta, né, esse belo fade aqui, né, como se fosse, no cinema seria tipo um match cut, né, onde equivale, né, a gente tem os olhos da Liz aqui e daí aqui embaixo tem essa estátua. Parece um pouco, vou chutar, mas parece um pouco a Pietà, tá? O Mike Mignola gosta muito de fazer essas representações de cemitérios, ele gosta pra caramba. E daí nós temos aqui o Hellboy e a Kate, né? A Kate Corrigan, que tá aqui também, que participou já dos Lobos de Santo Agostinho, naquela outra missão com ele, né? E agora ela tá de volta aí pra ver se eles encontram aquele homúnculo que fez alguma coisa com a Liz ali, pra ver que diabo que dá pra fazer, né? Pra melhorar.
E daí eles estão nesse cemitério pesquisando, eles são defrontados com um pessoal local aqui e acaba contando para eles a respeito de coisas que estão acontecendo no alto dessa montanha, né? E daí existe toda uma coisa, um paralelo meio com o Frankenstein também, né? Que eles tentaram perseguiram, mas não conseguiram chegar lá, eles nem tentariam de novo, tal. O Frankenstein no filme, né, e no livro, ele é meio perseguido também por ser uma criatura que está no limiar ali, e a gente tem essa figura de Cristo aqui, né, tem uma cruz ali no alto da montanha, e o Roger, o homúnculo, ele tá orando, né, é muito louco porque essa personalidade que a gente tá vendo do Roger nesse momento, ela vai acabar mudando mais pra frente, né, o Roger, bom, ele vai meio que imitar as pessoas que estão ao redor dele. E uma das especulações que a gente vai ter é que essa personalidade que ele está simulando aqui, que não é a que a gente vai ver mais pra frente depois, é exatamente a personalidade do cara que criou ele num primeiro momento, né? E daí, isso aqui também é uma característica muito de histórias pulp, né? O personagem certo aparece na hora certa, né? E daí tem um outro personagem que aparece e chama ele de irmão. E ele fala, né? Ó, que palavra cruel, essa espécie de ser vivo me trataria desse jeito e tal. E esse outro ser encapuzado aqui, que também é um homúnculo, mostra pra ele esse medalhão, que é um símbolo alquímico, na verdade, né? Eu acho que eu não preciso explicar muito em detalhes o que diabos é alquimia, porque todo mundo conhece essa palavra de algum lugar, ou conhece através do Fullmetal Alchemist também, o anime, se bem que o anime não tem nada a ver exatamente com a alquimia de verdade que era praticada, mas de qualquer forma, acho que eu vou ler um trechinho aqui só pra gente poder tirar isso da frente, porque, querendo ou não, fazendo a pesquisa para esse episódio, não dava pra deixar de falar de alquimia com outros símbolos que vão aparecer mais pra frente, né? Então, alquimia é uma palavra árabe, né, que significa alquimia, que é a química, né, e muita gente fala que a alquimia é o precursor do que vai ser a química que a gente conhece hoje em dia, né, fala que foi desenvolvida na Idade Média, é uma teoria científica, entre muitas aspas, que é obsoleta, né, obsoleta e muitos consideram também pseudociência, e ela tinha 4 objetivos principais, né, principalmente relacionados a misticismo, né, e ocultismo. E, bom, uma delas, eu acho que todo mundo sabe também, graças a Harry Potter, é encontrar a Pedra Filosofal, né, e através da Pedra Filosofal você consegue o Elixir da Vida Longa, né. Fora isso, aquela coisa de transmutar os metais inferiores, como chumbo, né, em ouro. E, bom, no fim das contas, esses são os objetivos, né, os 3 que a gente mais conhece, mas o quarto objetivo também da alquimia era criar vida humana artificial, que são os homúnculos, que são exatamente essas criaturas. Então, se cair na prova, né, quais eram os 4 objetivos da alquimia? Criar a pedra filosofal, transformar os metais em ouro, né, o elixir da longa vida, e óbvio, a gente tem aqui também a criação de vida humana artificial, né? Bom, e daí eles estão conversando, ele fala sobre esses símbolos que ele não deveria acreditar, e o Roger derruba essa cruz que daí é atingida por um raio, né? É muito louco porque essa coisa das energias, né? O Roger tá vivo porque ele sugou as energias da Liz, a energia da Liz, e mais pra frente a gente vai ver que isso vai aparecer de novo, né? O Roger, ele tá o tempo todo ligado com essa questão de manipular energias. A gente tem toda uma parte do passado aqui desse outro homúnculo que conta como foi a criação dele e tudo mais, e óbvio, ele tem um plano, né? Ele quer fazer alguma coisa. É muito doido porque ele fala que ele tem um lugar muito específico onde ele vai fazer esse plano dele acontecer, né? E é nesse quadro aqui que eu queria focar, nesse quadro aqui da página 304, bem no meio, que é uma torre que está sendo atingida por um raio, né? Também, de novo, aquela imagem bem de Frankenstein que a gente está acostumado a ver, mas que na verdade parece muito com isso aqui, ó, que é a carta da torre do tarô. Deixa eu colocar aqui na frente da câmera, aqui, ó. Vocês estão vendo? Que se eu colocar lado a lado aqui, vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa. É uma grande torre que foi atingida por um raio, né? E só que na carta do tarô ele tem umas outras características. A gente tá vendo que tem uma coroa que estava no topo da torre e foi arrancada fora, a torre pegando fogo e pessoas caindo para fora dela também, né? E bom, eu acho que nada é por acaso. O Mike Mignola com certeza ele tem essas referências do tarô também, e por isso eu vou ler um pouquinho a respeito para vocês aqui do significado da carta da torre, né? Bom, basicamente o significado, as palavras-chave, né, é desastre, destruição, perturbação, trauma, mudança repentina e caos. A carta, a torre, significa mudanças repentinas, drásticas e significativas. Apesar de parecer uma carta assustadora, ela não precisa ser encarada dessa forma, já que a mudança é algo natural na vida.
a torre indica a importância de se adaptar ao novo, independentemente do medo que venha junto ao abandonar o conhecido. Parece aterrorizante, mas há um mundo de infinitas possibilidades que se abre para você. Aquela vida antiga que já não serve mais. A carta também traz como significado a necessidade de você buscar novos hábitos, crenças e valores para substituir os antigos que não se encaixam mais. E daí a gente tem exatamente isso aqui, né? O Roger é um personagem que ele vai se transformar bastante, né? Conforme for passando a história, a gente vai acabar vendo. Então eu acho que não é por acaso que o Mike Mignola colocou essa representação aqui no quadrinho, né? Ahn, e é isso, deixa eu colocar a carta aqui do lado, só pra gente poder não, não perder ela de vista também. E daí, óbvio, eles estão conversando, o irmão do Roger conta a respeito de como foi a criação dele, e o Roger conta como foi que ele foi desperto, né? A gente tem mais um flashback dele sugando as energias da Liz, né? A Liz, ela coloca o dedo ali dentro daquele como se fosse uma tampa, né, de bueiro quase que o Roger tem no peito, e isso desperta ele. Eu gosto sempre dessas partículas aqui do Mike Mignola, essas coisinhas, bolinhas redondas que lembram muito as partículas do Kirby, né, o Kirby Crackle, do Jack Kirby, né, da quadrinista, tudo. E daí, bom, o irmão do Roger convence ele a ir para tal da torre. Aquelas pessoas que estavam aqui com o Hellboy e a Liz, a Liz não, desculpa, estavam aqui com o Hellboy e com a Kate, ele conta a história daquele lugar, né, dessa torre e tudo, e ela fala que, bom, o que acontece é que era um mosteiro, que tinham vários padres lá dentro, só que daí quando foram investigar o que, que os padres estavam fazendo, basicamente eles estavam cultuando o diabo, né? Os soldados barricaram tudo, fecharam as portas e as janelas e tacaram fogo, né? Para as pessoas morrerem queimadas lá, os hereges morrerem queimados lá dentro. E daí, de novo, se a gente pegar aqui o simbolismo da torre, né, onde tem pessoas caindo, ela fala aqui que as pessoas da torre elas se jogaram para fora dos andares mais altos para poder escapar das chamas. Só que daí o próprio demônio apareceu, pegou eles de volta no ar e jogou eles de volta dentro da torre, do tipo, ah, vocês acham que vocês vão fugir? Não, não vão não, volta para lá. É muito doido, né? Imaginar que é tipo, o diabo saiu da fumaça e pegou eles e falou, opa, onde você acha que você vai? Volta para dentro da torre. Mas é isso, né? A Kate, ela é a nossa especialista em folclore, né? Depois ela vai ter um outro papel bem fundamental aqui na nossa trama, mas isso vai ficar para um outro momento pra gente comentar mais a respeito dela. Mas eu acho divertido, né? Toda essa imagética que o Mike Mignola coloca aqui, eu gosto bastante. E daí a gente vai cortando, né? Óbvio, o Hellboy e a Kate vão entrando, eles estão adentrando esse lugar que também era um território alquímico, né? E daí a gente tem uma representação aqui na página 308 que eu gosto bastante, que é dessa estátua, né? Um homem e uma mulher aqui no meio dessa folhagem, mas eles estão muito próximos, né? Uma coisa da outra, muito juntos. E, bom, é muito doido assim, porque mais pra frente esse símbolo desse homem e dessa mulher juntos, unidos pelo tronco, quase como siameses, ele vai aparecer de novo, né, em algum momento. Daí a gente vê aqui de novo, né, mais dessas estátuas que foram tomadas pela natureza. A gente tinha visto isso bastante nos capítulos anteriores, né? E aqui aparece um rosto pequenininho com olhos vermelhos entre a vegetação que está observando eles. E eles se deparam com essa parede gigante de metal aqui, um monte de gancho, um monte de corrente, né? É uma página praticamente inteira coberta disso. E a gente descobre mais pra frente que isso aqui é um grande forno, né? Um grande caldeirão, uma grande panela de vários andares de altura. E daí, mais pra frente, a gente vai ver pra que serve isso, né? A Kate é enlaçada, né? Ela é quase enforcada aqui. E ela tá viva, né? Ela segurou com a mão aqui, ela não foi pega 100% de surpresa. E o Hellboy, ele tá sempre caindo, né, de algum lugar, de alguma altura, e daí essas pequenas mãozinhas verdes puxam ele pra baixo e a Kate fica lá em cima. E é engraçado que ele tá o tempo todo gritando: calma, eu já tô indo, Kate, relaxa, eu vou chegar e tal. E ao mesmo tempo que o Hellboy tá caindo, tem um desses monstrinhos aqui puxando ela pra cima também. E daí é uma grande sequência de porrada, né? O Hellboy dando porrada nos monstrinhos. E ele vai caindo lá para a escuridão. E de novo a gente teria um fade aqui, um corte invisível, né? A gente solta dessa escuridão para essa aqui, né? Volta pro laboratório e é uma página muito bonita, sem fala nenhuma, né? É só o Abe olhando para Liz dentro da sala ali, onde ela tá contida, né? Sei lá, do hospital. E ele tá colocando a mão no vidro. Isso lembra bastante a atitude do Abe do filme, né? O Abe do filme ele conseguia sentir as coisas através do toque, né? O Abe do quadrinho, o original, ele não faz isso, né? Mas, bom, tem esse paralelo aqui. Eu não sei nem se faz muito sentido, mas
é um paralelo que a gente pode traçar. E uma coisa que é interessante a gente ver é que, óbvio, a Liz ela tá se sentindo mal, né? Ela tá morrendo, os médicos eles não sabem o que tá acontecendo fisicamente com ela, mas a energia vital dela foi embora, né? E aí é muito doido que nessas próximas páginas que a gente vai ver, ela vai ficando cada vez mais velha. E isso é uma coisa que a gente vai notar também. A Liz, ela envelhece de maneira diferente graças a esses poderes que ela tem. Mas, de novo, né? Eu acho que eu tô me adiantando um pouquinho. Mais pra frente a gente fala sobre isso. A gente corta aqui de novo, a Liz deixa o cigarro cair, né? Ela já não tem mais força nenhuma pra nada. E daí a gente volta, corta pro Hellboy, que agora ele tá no subsolo, ele tá no sei lá onde, né? E é muito louco porque lembra daquela cara daquele demônio que apareceu umas páginas atrás? É uma representação de estátua, né? E a gente vê que aqui nesse subsolo, aqui nessa masmorra, na parte inferior aqui onde o Hellboy tá, ele tem essa representação aqui, ó. É o mesmo bicho com a língua de fora, tá vendo? Na página 307, na página 317. É muito louco, porque eu não tinha reparado isso nas minhas leituras anteriores. Só quando eu li agora para poder gravar isso aqui para vocês é que eu reparei. E o Hellboy tá ali, vai saber de onde ele arrumou aquela tocha, né? Ele tá falando sozinho. Ele fala sobre os monges, né? Os padres que estavam ali e tal, que são esses esqueletos que apodreceram, então aqui também. E ele precisa de ajuda, né? E daí, óbvio, como é o próprio Hellboy, os esqueletos começam a falar com ele, né? E ele explica, né? Ainda tem uma coisa muito pior. Os esqueletos falam, tem uma coisa muito pior nos andares de cima. E o Hellboy, tá bom, mas como é que eu faço pra sair daqui? E daí o esqueleto levanta e mostra a porta que é uma passagem secreta pra ele. Ele, beleza, valeu. E daí ele fecha. Ele fecha, os esqueletinhos ficam lá no escuro, cara. É muito. É um momento até anticlimático, né? Você acha que o Hellboy ele vai lutar com os esqueletos, vai ter uma discussão com os esqueletos. Não, eles explicam o que aconteceu, abre a porta e o Hellboy vai embora, né? E tchau. É muito legal isso. Eu gosto desse humor bem convencional, assim, do inconvencional, né? Do Mignola. Bom, é isso. Daí a gente corta de novo para os homúnculos, né? O Roger e o irmão dele que estão aqui. E daí essa é uma página bem interessante, porque ele está mostrando que isso aqui é uma grande fornalha, né? Uma das coisas que eu esqueci de comentar nas páginas anteriores, o que estava acontecendo, que a Kate e o Hellboy estavam no cemitério, é que corpos estavam sendo roubados. E esses corpos, a gente vê que tem um machado, a gente tem facões aqui, eles estão sendo usados para outra coisa, né? A gordura dos corpos, esse homúnculos aqui, está explicando que ele vai usar para criar um corpo maior ainda. Mas eu queria chamar a atenção, principalmente aqui na página 320, para esse símbolo que está acima da porta aqui, que está na parede, né? Que é uma grande ave de rapina, parece um pássaro gigantesco, e uma figura, duas figuras humanas que estão unidas pelo tronco, bem parecido também com o que a gente viu lá daquela estátua, né? E daí eu olhei para isso e falei, cara, isso deve ter algum tipo de significado que eu não estou entendendo qual é que é. E daí eu fui pesquisar atrás, né, um pouquinho mais sobre alquimia para ver o que que era. E eu fui no Google Acadêmico, tá, gente? Isso aqui foi um livro que eu encontrei lá nas primeiras pesquisas do Google Acadêmicos, chama Alquimia, Ciência do Cosmos, Ciência da Alma, do Titus Brocardty. E daí, bom, eu fui atrás, né? Fui tentar encontrar alguma imagem, algum símbolo, alguma explicação que tivesse a ver com isso. E eu encontrei aqui na página 138, no capítulo 11, né, do Casamento Químico, e eu vou ler um pedacinho para vocês aqui sobre o que, que ele fala, né? Ele fala assim: o casamento do enxofre e do mercúrio, do sol e da lua, do rei e da rainha, é o símbolo central da alquimia. Somente com base na interpretação desse símbolo é que se pode fazer uma distinção entre um lado, a alquimia e o misticismo, e do outro, a alquimia e a psicologia. Bom, basicamente ele está falando a respeito da relação do homem com Deus, como o homem acabou se dividindo mais para frente, né? E fala dessa distância do relacionamento com Deus. E, bom, traduzindo em miúdos, né? A gente só conseguiria se é, reencontrar com Deus se a gente voltasse para a nossa forma completa, né? Que no caso seria andrógena. E daí na página seguinte aqui eu tenho uma figura que eu vou colocar para o pessoal que está do YouTube aqui depois poder dar uma olhada também, que é exatamente isso, né? Uma figura que está unida ali
dois corpos, né, tanto homem quanto mulher, e tem vários simbolismos acontecendo aqui. Nessa figura não tem nenhuma ave, né, mas tem asas e tem um dragão também. Então, só para vocês verem aqui, vou mostrar para vocês a descrição, né, do que está sendo falado dessa figura, que é o andrógeno hermético, rei e rainha ao mesmo tempo, sobre o dragão da natureza, entre a árvore do sol e a árvore da lua. O andrógeno tem asas e carrega em sua mão direita uma cobra enrolada, e na sua mão esquerda uma taça com três cobras. A sua metade masculina está vestida de vermelho, a feminina de branco, do manuscrito de Michael Cohen, da Bíblia Vadiana de St. Gallen. Bom, basicamente o que ele está falando é uma descrição aqui que essa imagem ela representa a totalidade do ser, né? E essa mistura alquímica aí dos elementos. E essa figura tem asas aqui no livro dele, mas aqui essas asas são representadas por esse pássaro. Então o que a gente está vendo, na verdade, é que isso aqui é um grande laboratório de alquimia. E esse irmão do Roger aqui, esse homúnculo que está presente, ele está basicamente fazendo alquimia, né, com os manuscritos que ele encontrou do antigo criador dele, né. Um, a Kate tá aqui no cantinho, a gente vê que, sabe, depois que essas pequenas criaturinhas, eles são outros pequenos homúnculos inferiores, né, não tão inteligentes quanto esses que a gente tá conversando aqui, o Roger e tudo mais. Então eles servem como lacaios, e o Roger, ele tem uma crise de consciência, né, ele entende a respeito de tudo isso, a Kate fala com ele também, mas ele fala que não, eu não vou fazer nada disso, né? E ele acaba traindo o próprio irmão que estava prestes a sacrificar a Kate também dentro do caldeirão, né? O Hellboy sempre aparece no momento certo. ahn, e o que acontece é que o irmão do Roger aqui, ele toma uma medida meio precipitada e ele entra lá no caldeirão daquela gordura de humanos que foram roubados, cadáveres humanos que foram roubados. E ele fala que tem ossos de metal e tudo mais. E a torre, novamente, a gente tem esse simbolismo da torre caindo, né? E agora a gente tem essa página gigante desse colosso. Isso é muito louco porque aqui na tradução desse título de português, o título é Quase um Deus. Mas na tradução original, né, o título original é Almost Colossus, é quase um colosso, né? E daí a gente vai ter aqui o Hellboy carregando a Kate, carregando o Roger, né? Ele segura aqui na mãozinha e eles estão fugindo. O Hellboy ele ainda tenta, né? Ele é uma cena muito legal, ele pega uma árvore inteira e arremessa, ele pega o tronco aqui, arremessa no pescoço do gigante, né? Mas não dá muito certo, o Hellboy ele tá apanhando, o cara pega ele na mão e começa a encher ele de porrada e porrada e porrada. E daí o Roger ele toma uma atitude, né? Ele fala: "Não, vamos cá, vem cá, agora eu vi o erro das minhas atitudes e tudo mais. Vamos conversar, deixa eu me unir a você." E daí o Roger é engolido, né? A gente tá vendo aqui que ele é engolido, mas acontece exatamente o contrário, né? Ao invés de ele ficar mais poderoso, né? O colosso aqui, irmão do Roger, ficar mais poderoso, o Roger queima ele por dentro com as chamas que ele roubou da Liz. Ou seja, ele tá conseguindo canalizar o poder da Liz a favor dele, né? Ele tem bastante controle sobre isso, que eu acho que é bastante interessante também a gente ver mais pra frente, de novo, como eu comentei, né? Essa relação que ele tem com as energias que estão ao redor dele. O bichão derrete, né? Aquele monte de gordura humana derrete, fica só o esqueleto de metal. E o Roger, ele tá deitado ali na poça, o Hellboy fala que ele tem que salvar a Liz, né? E o Roger só quer ficar em paz, né? Ele não quer nada disso, ele não quer se envolver com mais ninguém, ele só quer encontrar o pedacinho de paz dele, e também esse é um outro tema que eu acho que vai ser recorrente no personagem. O Hellboy dá um socão nele e fala, cara, vamos lá, porque você tem que acordar. Eles têm um momento, né? O Roger tenta queimar o Hellboy, mas o Hellboy é a prova de fogo. E, bom, no fim das contas ele consegue convencer. E é muito legal porque aqui é o momento que o Hellboy batiza, nessa outra página aqui na 337, o Hellboy batiza ele de Roger. Fala, no meio do caminho eu trouxe, a gente batizou ele também, né? Aqui a Kate fala, o Hellboy batizou o múnculo no carro. E daí o Abe tá aqui, de luto, né? A Liz, nesse caso aqui, ela já tá dada como morta mesmo, mas o Roger aparece e devolve o fogo de volta pra ela e ela revive, né? E o Roger tá aqui, né? Coitado, ele esvaziou tudo, ele devolveu todo o poder dele pra Liz e agora ela tá, né? Ele ficou sem nada. E é muito legal que a gente tem esse pequeno momento aqui
do Hellboy e do Manning, né? Que o Manning elogia o Hellboy. Nos filmes a gente tem aquela coisa toda, meio que de uma rivalidade, né? Até nos filmes do Del Toro você tem aquele problema que o Manning tem com o Hellboy tem um problema com a autoridade e tal, mas aqui eles se dão bem. E a gente chega no final. Esse aqui é fim, ponto de interrogação, né? Será que esse é o fim? Acabou? Como é que vai ser? O que vai ter mais pra frente e tal? E essa é a última história, gente. Essa é a última história aqui desse nosso primeiro ônibus do Hellboy. E o que a gente vai ter mais aqui pra frente são conteúdos extras, né? O Mignola, ele tem aqui um quadro de desenhos, né? Várias ilustrações e tal que a gente pode conversar aqui. Mas acabou. Basicamente é isso. A gente finalizou aqui nosso primeiro ônibus do Hellboy, né? De verdade, assim, nem imaginei, nem acreditei, porque eu acabei de retomar isso, mas que bom que eu fiz isso, porque eu gosto muito, eu acho que vale muito a pena continuar comentando a respeito disso. E vamos lá, né? Aqui a gente vai ter as ilustrações. Essa aqui é a primeira ilustração do Hellboy que o Mike Mignola fez, né? Ele só fez um personagem qualquer, ele fez para uma revista, de um evento que ia rolar, eu não lembro exatamente quais são os detalhes, mas você vê aqui que tem pouco a ver, fora ele ser um demonião, né, com o Hellboy original, né, que a gente vai ver aqui depois mais pra frente. A gente tem várias explicações que depois ele queria fazer algo parecido com meio que um time de super-heróis. Então a gente tem um pseudo Hellboy, tem o Abe, tem a própria Kate, tem a Liz e tem esse personagem aqui que eu acho que vai dar origem ao Lobster Johnson mais pra frente, né? E depois, de novo, mais pra frente, mais ilustrações do Hellboy antes dele ser exatamente o que ele era. Eu gosto muito dessa aqui, né? Com esse tetragramaton, esse pentagrama atrás aqui. Eu acho muito, muito, muito divertido. A gente tem uma pequena historinha aqui do Hellboy contra um macacão. Não vamos ler ela hoje, tá, gente? São duas pequenas historinhas aqui, mas eu acho que vai ficar para um outro momento. E aqui, de novo, mais pro fim, mais cadernos de esboços do Hellboy, tá bom? Não dá pra ficar comentando de todos aqui, mas eu recomendo a leitura, tá, gente? Se vocês gostam de ilustração, se vocês curtem o trabalho da Mike Mignola, isso aqui é um prato cheio. Todos os ônibus aqui da Mitos, eles vêm com essas ilustrações, assim, eu acho que vale super, super, super a pena. E é isso. E é isso, gente. Olha só, finalmente acabamos. Eu prometo que eu vou ler aquelas duas historinhas curtinhas ali, eu acho que vale a pena, mas não agora. Eu queria fazer mais esse episódio aqui, mais esse vídeo, esse podcast, pra gente poder retomar o Hellboy, né? No fim das contas, eu fiquei muito tempo parado sem falar a respeito. E daí eu vou ler aquelas duas historinhas bem curtinho, bem rapidamente, e depois a gente começa aqui o ônibus número 2 do Hellboy, que é o Paragens Exóticas, que esse aqui já é um pouquinho, um pouquinho maior também, tem bastante coisa aqui pra gente ver. É isso, gente. De novo, né? Eu quero agradecer a todo mundo que teve a paciência para acompanhar aqui o podcast. Eu prometo tentar deixar um pouquinho mais de frequência, não garanto, porque tem muita coisa acontecendo, né? Eu queria dizer de novo para vocês darem uma chance aqui pro meu livro, O Corpo Estranho, né? Eu acho que se vocês gostam de Hellboy, talvez vocês gostem bastante desse meu livro. Segue lá nas redes sociais, curta, compartilha aqui o nosso episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify. E, bom, tomara que o trabalho de vocês não enlouqueça a mente, não adoeça a alma. E tchau, gente. Até a próxima.